Oi, eu sou o Ricardo Reis, do Nascimento, médico cirurgião do aparelho digestivo com área de atuação na cirurgia bariátrica, e hoje vamos conversar sobre os novos parâmetros no diagnóstico da obesidade. Doutor, por que mudar a forma de diagnosticar a obesidade? Porque a gente tem que entender, e eu acho que toda a população, que a obesidade ela não pode se resumir à forma corporal, né? A gordura corporal. A gordura corporal é uma das formas da obesidade se apresentar, mas a obesidade é uma doença e, sendo doença, ela possui seus sinais e sintomas. Eu poderia fazer a pergunta para várias pessoas qual que é o principal sintoma da obesidade e várias delas vão ter dificuldade em responder. E, na verdade, o principal sintoma da obesidade é a fome. Então, por várias alterações que essa doença impacta no organismo, as pessoas desenvolvem uma dificuldade de saciedade e uma fome exacerbada. E isso gera o aumento da ingesta calórica, com acúmulo de gordura e traz vários outros problemas. Qual é a mudança com essa proposta? O que mudaria que temos atualmente? A gente tem hoje muito estabelecido que o diagnóstico da obesidade é baseado então na forma corporal, então pegando o seu peso da pessoa e dividindo pela altura ao quadrado, que chama índice de massa corporal. E a partir de 30, entre 30 e 35, obesidade grau 1, a obesidade grau 2 entre 35 e 40 e a obesidade grau 3 acima de 40. Mais do que isso, a gente hoje tem essa nova reformulação pensando em definir outros sinais, como, por exemplo, alterações fisiológicas que a obesidade causa e vai gerar outras doenças como pressão alta, dificuldade de deambulação, diabetes mellitus, perda de urina, alterações psicológicas. Tudo isso pode gerar, independente da quantidade de gordura corporal que a pessoa tenha, alterações que são a doença. Então a gente tem que tentar ver a obesidade de uma forma mais geral. Indivíduos, às vezes, que não têm tanta gordura corporal, eles podem ser mais doentes do que pessoas que têm um IMC, esse número mais alto. Isso facilitaria, então, o diagnóstico para as pessoas que não têm, então, essa massa, esse índice IMC muito alto, mas que já tem problemas de saúde, já tem identificado doenças. Isso, a gente não vai vincular a gravidade da obesidade exclusivamente com a massa corporal. A gente tem pacientes hoje com não tão excesso de gordura extremamente doentes. Isso é muito comum em pacientes diabéticos. E esses pacientes, e muitas das vezes, por não ter essa obesidade tradicional alta, eles não têm acesso a vários tipos de tratamentos, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Doutor, então como a gente definiria obesidade atualmente? Obesidade é uma alteração, principalmente nos mecanismos de saciedade e de regulação da fome, que vai gerar acúmulo de gordura, sem sombra de dúvida, mas associado a inúmeras outras alterações em vários sistemas do organismo, como o sistema locomotor, como o sistema cardiovascular, a parte renal. Várias situações vão alterar, independente desse acúmulo. Como a gente pode caracterizar, então, um emagrecimento saudável? O emagrecimento saudável, eu acho que, para resumir, é emagrecer ganhando massa muscular. Então é a gente não perder massa corporal, mas a gente trocar a gordura por músculo. Isso a gente fala mais do tratamento, né? Mas o que a gente fala muito é que a gente não quer que o paciente emagreça ou perda peso, a gente quer que ele troque a massa gorda pela massa magra. Então o emagrecimento saudável é mudança de hábito, instituir atividade física, ganho de massa muscular, a saúde do sono. A gente falar muito com as pessoas que é importante a gente valorizar o sono, dormir de uma forma rotineira, no mesmo horário, quarto escuro, né? Isso é muito importante, as horas necessárias. À medida que o tempo foi passando, a gente parou de valorizar o horário das refeições, a maneira da gente se alimentar e a maneira da gente dormir. E isso aí gera dificuldade no tratamento da obesidade. E para nós terminarmos a nossa conversa hoje, uma pessoa que se considera com sobrepeso ou com obesidade, quando ela deve procurar um médico, um profissional? Agora, na hora. Eu acho que à medida que o tempo for passando, essa obesidade ela vai ganhando cada vez mais força. E ela passa a ser só sobrepeso, junto com a alteração da glicemia, começa a aparecer um pouquinho de gordura no fígado, um joelho que começa a ficar com algum problema e às vezes são lesões mais difíceis de recuperar. Então eu acho que não tem que perder tempo, tem que procurar o quanto antes.